O investimento de 25 bilhões de dólares da Disney está afundando e a lama está vencendo a briga. Se liga na cena. Você torrou milhares de dólares nas férias perfeitas com a sua família. Foram meses de planejamento e até as roupas combinando já estavam na mala. Você madrugou para entrar no parque e agora está parado no meio do Magic Kingdom, o lugar mais mágico do mundo. Só que a água já está batendo no seu tornozelo, subindo pela canela e chegando no joelho. Suas crianças não param de gritar. Carrinhos de bebê foram largados no caminho e os quiosques de churros estão cercados por lama. Os pais estão desesperados carregando os filhos nos ombros para fugir da enchente. E a equipe, treinada para sorrir aconteça o que for, caminha no meio do aguaceiro, mantendo aquele sorriso congelado no rosto e fingindo que está tudo sob controle. Isso não é normal. É o mundo da fantasia virando área de risco em tempo real. Estamos falando do parque temático mais visitado de todo o planeta. Um lugar que cobra mais de 100 dólares por entrada e agora está submerso, enquanto milhares de turistas chocados filmam tudo e tentam entender o que está rolando. Mas é aqui que a história fica bizarra. A Disney já sabia que isso ia acontecer. Eles sempre souberam. Há mais de 60 anos, a Disney injeta bilhões de dólares em um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da história americana. Tudo para evitar exatamente esse caos. Sob os seus pés agora existe um império oculto. Túneis subterrâneos e tubulações tão largas que passaria até um carro por dentro. Reservatórios gigantes do tamanho de vários campos de futebol espalhados por toda a propriedade. Centenas de bueiros e quilômetros de canais abertos no meio do que era mato puro. Um sistema de drenagem invisível. Tão imenso, complexo e caro, que bate de frente com a infraestrutura de cidades inteiras. Mas o pântano continua invadindo, porque a verdade é o que a Disney não coloca no panfleto. O Magic Kingdom não foi erguido em solo firme ou sobre rochas sólidas. Nada ali foi feito para aguentar o peso de um parque temático gigante. Aquilo tudo foi construído em cima de um brejo, um pântano milenário e encharcado que já existia há milhares de anos, antes mesmo do Walt Disney pisar na Flórida. Eles tentaram drenar e desviar tudo, enterraram e asfaltaram um pântano, mas nunca venceram a natureza de verdade. E sempre que a chuva aperta, o pântano resolve retomar o que sempre foi dele. Após 60 anos de obras e bilhões de gastos em bombas e lagos escondidos, depois desse feito histórico da construção civil, a pergunta real é a seguinte: a Disney realmente dominou o pântano? Ou o brejo só está esperando pacientemente? Debaixo de cada passo seu pela tempestade certa para recuperar o território? Para entender por que a Disney alaga hoje, precisamos voltar para 1890. Pegue um atlas de terras antigo do condado de Orange nos arquivos. Abra na região da Flórida Central, onde um dia seria o Walt Disney World. O que você vai encontrar ali não é um destino de férias dos sonhos. Não é um terreno de luxo e nem uma área onde se deveria construir. O que tem lá é um brejo. O mapa divide a região em 6 tipos de solo: mato rasteiro, matagal, pântano, pradaria, pântano de ciprestes e áreas alagadas de mata densa. Esses 2 últimos são o que importam, porque a futura sede da Disney fica situada quase que inteiramente dentro dessas zonas críticas. Nada de metades ou pedacinhos. Foi o terreno praticamente inteiro. O chão onde hoje brilham o Castelo da Cinderela e a Space Mountain, e que recebe milhões de pessoas felizes, era, na virada do século, um dos cantos mais encharcados, alagadiços e hostis de todo o estado da Flórida. Se liga na geografia. A borda oeste dá de cara com o pântano de Weedy Creek. Já ao lado leste, encosta no pântano de Bonnet Creek. E ao norte, temos o Bay Lake. Parece até poético, mas em 1890, esse tal de Bay Lake nem lago era. Era puro pântano fantasiado de algo diferente. Era água virando lama, que virava mais banhado, sem começo nem fim à vista. O único pedaço de terra que dava para chamar de firme era só uma tirinha de campo e savana bem no meio. E olha que até aquilo afundava em certas épocas. O Walt Disney sabia muito bem onde estava se metendo. Ninguém passou a perna nele com papo de corretor. Nas suas próprias palavras, registradas naquele famoso filme sobre o plano do Epcot, ele mesmo descreveu o terreno como um miolo espremido entre 2 pântanos gigantes. Ele até achava o pântano uma vantagem. Era barreira natural e segurança de graça. Um fosso para deixar o mundo lá fora bem longe. O Walt manjava tudo daquela geografia, só que talvez ele tenha subestimado a força das águas. Porque é aqui que surge o problemão que tiraria o sono da Disney pelas próximas 6 décadas. Não dá para simplesmente construir no lamaçal. O chão vive encharcado até o limite. O lençol freático fica a milímetros da superfície e não existe escoamento natural ali. Quando cai um temporal naquela terra,
A água simplesmente fica sem ter para onde correr. Ela vira poça. Fica parada por semanas ou até meses, esperando algum milagre de drenagem. O plano da Disney ia muito além de só levantar um parque temático. O que eles queriam era reescrever a própria geologia da Flórida, forçando a engenharia humana em cima de um sistema de águas que funcionava igual há milhares de anos. A dúvida era se isso era sequer possível. Estávamos em 1966. A Disney solta o relatório para os acionistas e de cara parece só aquele papo chato de empresa, cheio de projeções, prazos, compra de lotes e planos de obras. Mas no meio daquela papelada tinha uma confissão discreta que entregava o jogo do que eles faziam na Flórida. Eles não estavam só construindo um parque, mas criando o distrito de drenagem de Reed Creek, um órgão com poderes de governo e uma única missão de vida: secar aquele pântano de vez. O Serviço Geológico dos Estados Unidos já tinha avisado sobre a encrenca que vinha pela frente. 2 relatórios feitos entre 1966 e 1984 detalhavam um cenário de deixar qualquer engenheiro com o cabelo em pé. O veredito era pesado e não dava a menor esperança de otimismo. Qualquer chuva forte encharca o solo de areia até o talo num piscar de olhos, criando verdadeiros lagos sobre fatias enormes da propriedade. Segundo os documentos, não havia quase nenhum canal de riacho que prestasse em todo o terreno. A água que sobrava ficava ali, estagnada na bacia, por tempos intermináveis, antes de, com muita má vontade e lerdeza, escorrer finalmente para os córregos. Lê isso com calma de novo. A água acumulada fica parada uma eternidade antes de achar um rumo. Em bom português, aquele lugar nunca foi feito para ser chão seco. Chove, a água acumula e simplesmente não tem para onde ir. O complexo da Disney funciona basicamente como se fosse um imenso caldeirão. A chuva enche tudo e o terreno quase nunca seca por conta própria. O Walt não comprou apenas terras. Ele herdou um verdadeiro pesadelo logístico. A engenharia precisava ser brutal para encarar o tamanho daquele problema. Eles criaram uma rede gigantesca de canais para substituir os vales pantanosos. Instalaram diques por toda a área para domar a água em milhares de hectares. Ergueram comportas automáticas capazes de regular o fluxo com total precisão. O sistema cobria tudo. Cada gota de água parada precisava ser drenada. Toda a água foi desviada e expulsa para longe das zonas de construção. Fizeram tudo isso bem antes de despejarem o primeiro metro de concreto. Fotos aéreas daquela época revelam a escala real de toda a transformação. Os canais rasgaram a mata virgem como se fossem cortes cirúrgicos. Surgiram retas perfeitas onde a natureza nunca tinha visto algo igual. Forçaram um curso d'água para direções inéditas há milhares de anos. Não era um simples paisagismo ou preparação básica de terreno. Aquilo era terraformação de alto nível. A Disney queria impor uma ordem industrial sobre todo aquele ecossistema. Eles ditavam as regras de para onde a água deveria correr. E a água, como aprenderam nos últimos 60 anos, odeia receber ordens. Mas os canais eram apenas o começo de toda essa história. De todas as manobras técnicas, uma se destaca pela audácia absurda. E não estou falando dos canais ou do sistema de drenagem, nem mesmo da escolha maluca de construir em cima de um brejo. O lance real foi o que fizeram com o Bay Lake. O Bay Lake deveria ser a grande joia desse reino de férias. Seria o centro reluzente onde todos iriam nadar, velejar e relaxar. O Walt sonhava com águas límpidas, areia branca e resorts perfeitos. Tinha que parecer um paraíso esculpido pela natureza para o seu lazer. Só que a realidade dos fatos era bem menos poética. Não existia uma fronteira clara entre o lago e o pântano ao redor. Era só água misturada com lama, que virava brejo e depois selva. Mal dava para distinguir onde terminava o lago e começava o matagal. O fundo daquele lugar não tinha nem areia nem pedregulhos. Eram só camadas de lodo podre e sedimentos acumulados por séculos. Esse caldo biológico estava lá muito antes de qualquer parque existir. A qualidade daquela água passava longe de ser algo seguro para banho. Ninguém conseguiria nadar ou andar de barco ali com o mínimo de conforto. Aquilo não era um atrativo turístico. Era um baita problemão. Era um perigo ambiental bem no coração do grande sonho do Walt. A saída da Disney foi genial na simplicidade e assustadora no tamanho. Eles esvaziaram o lago inteiro, tiraram até a última gota d'água. Depois, escavaram o fundo e removeram cada centímetro daquela lama toda. É realmente difícil processar a magnitude de uma operação dessas. Limparam o lago inteiro enquanto ainda redesenhavam todo o mapa da região. Só que é justamente aqui que a história dá uma guinada surreal. Sob todo aquele lamaçal e séculos de sedimentos e decomposição, os engenheiros acharam um tesouro, uma areia branca e imaculada. Era um material lindo, puro e intocado que estava soterrado no coração do pântano por centenas de anos.
A Disney aproveitou essa areia para moldar as praias da Bay Lake e da Seven Seas Lagoon. No fim, o pântano deu o próprio acabamento. Depois veio o enchimento, e a Disney não usou a água barrenta de volta. Eles bombearam água cristalina vinda direto das profundezas do aquífero da Flórida. Água pura, transparente. Um lago totalmente novo nascendo dentro da casca do antigo. Eles não recuperaram a Bay Lake, eles a substituíram por completo. Essa filosofia se consolidou ali e ditaria cada passo dado no projeto. A Disney não ia se moldar à natureza. Em vez disso, ela recriaria o meio ambiente para servir ao parque. Eles apagariam o original para erguer algo superior. Existe um segredo que a maioria dos frequentadores do Magic Kingdom nem imagina. Quando você cruza os portões e pisa na Main Street, seus pés não tocam o chão de verdade. Você não está no nível da rua original. Não há terra firme logo abaixo de você. Na verdade, você está no segundo andar de uma mega estrutura construída sobre o pântano dominado. E o choque é que quase ninguém percebe isso. Por baixo de todo o parque, existe uma malha de corredores que a Disney chama de utilidors. Os visitantes costumam vê-los como túneis ou passagens secretas subterrâneas, onde os funcionários transportam carga, trocam o figurino, descansam e circulam entre os setores do parque sem nunca serem notados pelo público lá em cima. A magia continua perfeita porque quem a cria se torna invisível. Parece apenas um truque de mestre, mas esse detalhe muda a forma como você enxerga tudo. Aquilo não são túneis cavados no meio da terra. A Disney jamais escavou o lodo da Flórida para abrir esse espaço. Os utilidores foram erguidos na superfície original do terreno, e só então todo o parque foi montado por cima deles. Aterraram as laterais das estruturas, elevando o Magic Kingdom um andar inteiro acima do nível real do pântano. O solo onde você caminha lá dentro não é solo de verdade. Basicamente, é um teto elevado gigante. E esse teto encara cada tempestade, cada furacão e cada chuva torrencial que o céu da Flórida despeja. Debaixo dele, existe uma infraestrutura que jamais pode se molhar. O risco é máximo. Isso gera um desafio de engenharia diferente de qualquer obra comum. A água precisa escoar das superfícies do parque tão rápido que o público continue seco. Mas esse líquido não pode, de jeito nenhum, infiltrar nos corredores logo abaixo. Cada gota tem que ser desviada para os lados, seguindo lateralmente até os canais. E sistemas de retenção que aguardam nas extremidades da propriedade. A gravidade tem que fazer o trabalho sozinha e de forma impecável, por milhares de metros quadrados de cenários, onde nada pode parecer um sistema de drenagem. A engenharia civil resolveu isso aplicando 2 princípios em cada centímetro do parque. O primeiro é o nivelamento de perfil, que controla a elevação da superfície, de ponta a ponta. A Main Street, na verdade, é uma subida constante, conforme você caminha em direção ao Castelo da Cinderela. O público sente que é uma entrada triunfal, pura ostentação, mas a real é que é uma ferramenta hídrica. O segredo é a inclinação, um ângulo suave de lado a lado em cada calçada e praça. Tudo ali empurra água para drenos que ninguém nem percebe. Nada no Magic Kingdom é plano, nem um palmo. Tudo trabalha. Em setembro de 2025, a Disney soltou uns documentos. Eram papéis técnicos sobre uma baita reforma na Rivers of America. No meio daquele papo chato de obra e cronogramas de contrato, estava algo que não era para ninguém ter notado. O mapa detalhado da drenagem secreta que corre sob o parque. Vendo o tamanho do que tem lá embaixo, o alagamento vira um mistério. Comece pelo chão. Espalhados pelo parque, invisíveis para quem passa, existem centenas de bueiros. São ralos de superfície, em pontos calculados a dedo para sugar tudo rápido. Eles tiram a água do caminho e jogam para o sistema subterrâneo. Cada ralo liga num cano de 10 polegadas debaixo do asfalto. Parece muito, mas 10 polegadas é só a porta de entrada. Esses canos alimentam tubos de 18 polegadas. Depois vão para os de 24, e a rede só se expande. 36, 48 e, por fim, 60 polegadas. 60 polegadas é 1,5 metro. Cabe água que você nem imagina. Centenas desses bueiros só no Magic Kingdom jogam nessa rede. É tudo invisível, operando no silêncio debaixo dos pés da galera. Só que cano é só o transporte. A água tem que ir para algum lugar. Existe um esquema de piscinões escondidos pelas terras da Disney. Não são lagos decorativos, mas sim infraestrutura bruta e funcional, feitos sob medida para segurar volumes colossais de tempestades. É para onde a água corre depois de passar pelos túneis. Só o Animal Kingdom tem 8 desses piscinões de retenção. Os lagos não só guardam a água, eles tratam a sujeira. A sedimentação faz a poluição pesada descer para o fundo.
Plantas e algas sugam metais e nutrientes por osmose biológica. O sol elimina o que resta. O tempo de espera é o que manda. Quanto mais a água descansa, mais limpa ela volta para a natureza. Os mesmos canais abertos no pântano há mais de 60 anos. No papel, esse sistema da Disney é simplesmente fora de série. Canais para cheias centenárias e tubos para chuvas de décadas. Uma capacidade de retenção que humilha qualquer tempestade comum. A engenharia é boa, a estrutura é real, a vaga existe. Então, quando a galera tá com água no joelho na Fantasyland, com o celular pro alto e as crianças abrindo o berreiro, o X da questão não é se o sistema foi bem feito. O problema é por que ele não tá funcionando. É uma engrenagem, onde cada peça depende da outra para girar direito. Canais para lagoas, lagoas para tubos e tubos para bueiros. O fluxo corre da superfície por toda a rede em ordem. Só que a engrenagem só resiste até seu elo mais fraco. Engenheiros estudam há tempos onde esse ponto frágil se esconde. Analisando os fatos, a resposta foge do óbvio esperado. Vejam os canais. Foram feitos para enchentes de 100 anos, ou seja, suportam o pior temporal que o século pode trazer. Em chuvas normais, nem chegam no limite. Nada entope ali. Eles não inundam os parques. Canais não são o culpado. Descartados. E as lagoas? Espaço enorme, operando como o planejado. Elas sugam a rede de canos e processam tudo antes. Lagoas estão limpas, fora. E quanto à tubulação interna? Dimensionados para tempestades de 25 anos e 24 horas, especialistas confirmam, sobra espaço neles mesmo sob clima severo. Não é a falha principal. Quase descartados. Sobraram os bueiros. Aqueles ralos externos que ficam no topo da corrente. Exatamente na entrada. É aqui que o esquema Disney pifa. O erro é tosco. Os ralos não engolem água rápido. Nos temporais insanos da Flórida, a matemática não fecha. A chuva castiga o asfalto com força total na região. Mas cada bueiro recebe muito mais que a chuva direta. Todo o entorno foi desenhado para empurrar água para lá. Caminhos e telhados funcionam como funis para esses pontos. Praças e pátios. Tudo joga o volume para os ralos. Cada palmo do parque é inclinado para esse alvo específico. E o destino final são sempre os bueiros de escoamento. Tudo converge para entradas que têm um limite fixo. O limite não aumenta, não importa o quanto cai a água. Na Fantasyland, esse colapso fica nítido para todos. A área é um ponto baixo, criando piscinões naturais. Elas enchem antes de qualquer ralo conseguir dar conta. O resultado é aquele que viraliza no mundo inteiro. Água no joelho e inundações que viram notícia mundial. Agora vem a parte que parece piada de mau gosto. Canos e canais subterrâneos da Disney ainda têm espaço. Nesse exato momento, o sistema lá embaixo aguentaria mais. O gargalo não é enterrado, está sob os seus pés. A Disney está ciente. Isso não é segredo nenhum. Os criadores e a manutenção entendem o que acontece. Os chefões que leem os relatórios pós-caos também sabem. Eles sabem onde o sistema trava e como resolver. A verdade dói. Nada é simples e nada é barato. A solução óbvia no papel. Instalar muito mais bueiros. Colocar ralos extras nas zonas críticas, começando pela Fantasyland. E seguir para cada ponto onde os dados mostram falhas. Turbinar o poder de sucção do sistema bem ali na superfície, onde o fluxo trava e o gargalo acontece. A lógica é boa e parece óbvia, mas executar isso dentro de um parque temático bombando de gente é um pepino muito mais embaixo. Fazer obra onde o público circula é garantia de dor de cabeça. Significa interditar áreas e botar abaixo cenários temáticos impecáveis que custaram uma fortuna, só para instalar o que é basicamente encanamento industrial. E depois ter que camuflar tudo perfeitamente, de um jeito que o visitante nem sonhe que aquilo existe. Sem falar no investimento pesado, para um problema que, comercialmente falando, só dá as caras quando o céu desaba em tempestade. A segunda cartada é ainda mais tensa. Refazer o nivelamento do parque inteirinho, ajustar as inclinações do terreno por todo o Magic Kingdom para forçar a água a correr para outro lado. Guiar o fluxo para novos pontos de drenagem nos jardins e canais que já estão lá, longe das partes baixas onde o alagamento vira piscina. Mas mexer no chão não é um conserto simples. É uma reforma colossal, que pararia o parque por meses a fio, estragando a experiência de quem pagou caro em diversas áreas ao mesmo tempo. E virar a drenagem do avesso nessa escala traz consequências que ninguém planejou. É um jogo de adivinhação perigoso. Você salva um ponto baixo e corre o risco de inundar outro. A terceira via é a drenagem turbinada por bombas. Sistemas de sucção ativa, em vez de ficar apenas contando com a boa vontade da gravidade. E a Disney já usa esse tipo de tecnologia nos túneis subterrâneos,
onde o risco de inundação é crítico. O fosso da orquestra do Muppet Vision 3D já teve até seu próprio esquema de bombas dedicado. A técnica é mais do que provada, e o pessoal do Mickey sabe exatamente como operar. Só que instalar bombas no nível da rua é algo bem raro por um bom motivo. Elas sugam energia sem parar e exigem uma manutenção chata e rigorosa. Você acaba criando pontos de falha mecânica num sistema que, hoje, funciona de forma segura. Mas a Disney já desatou nós bem mais apertados. A Spaceship Earth lá no Epcot conta com um sistema de escoamento interno que funciona de forma totalmente independente. Cada nova terra ou atração épica exige soluções de engenharia criadas do zero. Quando a empresa decide que algo precisa de conserto, pode apostar que eles dão um jeito. Só que a realidade do custo-benefício é o que realmente bate o martelo em cada decisão. Esses alagamentos que os turistas enfrentam só rolam naquelas tempestades brutas de curta duração. Não é todo dia nem todo mês. O cenário é dramático quando o bicho pega, mas acontece tão pouco que levanta aquela dúvida que ninguém quer admitir em voz alta. Será que uns pés molhados de vez em quando não são o preço por erguer o lugar mais mágico do mundo, em cima de um terreno que nunca deveria ter sido construído? A Disney não derrotou o pântano. Após 60 anos de obras e bilhões de dólares torrados em canais, tubulações, lagos escondidos, parques suspensos e corredores debaixo da terra. Depois de um feito de engenharia que não tem paralelo na história do entretenimento, a Disney selou um acordo de paz, e toda trégua tem suas regras. E as regras são diretas. Em chuvas normais, a Disney ganha. Os bueiros dão conta de tirar a água das calçadas. Os canos jogam tudo para baixo. Os lagos de retenção filtram e tratam essa carga, e depois liberam na rede de canais. Lá nos túneis, tudo continua sequinho. O show segue sem interrupções. O pessoal caminha pela Fantasyland, sem nem imaginar que, sob seus pés, uma engrenagem absurdamente complexa trabalha a cada segundo para impedir que o pântano tente retomar, o que sempre foi dele por direito. Mas naqueles dias específicos, e olha que são vários, o trabalho de engenharia ali é surreal. Mas na tempestade certa, com aquela força absurda e uma chuva caindo mais rápido do que qualquer ralo projetado consiga aguentar, o pântano finalmente mostra sua cara. Os bueiros não dão conta. A água não tem para onde escoar rápido o suficiente. Ela invade as calçadas, domina as praças e vira um piscinão na Fantasyland. De repente, o que está sob seus pés volta a ser o que sempre foi: uma zona de inundação. Um lamaçal que existia muito antes do Mickey Mouse. Ele continuará aqui após o último turista sair. Poças na Fantasyland não são falhas. Calçadas alagadas não são sistemas quebrados. Ver a água bater no joelho é muito mais que um perrengue chique gravado por um celular. É um lembrete da guerra constante que acontece debaixo dos seus pés. Uma batalha que a Disney vai vencendo, mas nunca de forma definitiva. O solo do Magic Kingdom era puro pântano em 1890. Já era um lamaçal quando o Walt Disney comprou tudo aquilo. Era puro pântano quando abriram o primeiro canal de drenagem ali. Do primeiro cano instalado, à primeira tonelada de terra jogada, nada mudou o essencial. A engenharia alterou a superfície, mas não o que a terra ainda recorda. O pântano não se rende. Ele não aceita a derrota. Ele apenas espera. Ele testa o sistema sempre que uma tempestade vem lá do Golfo. Ele busca falhas onde os bueiros travam, e a matemática para de funcionar. E no temporal perfeito, ele recorda a todos, turistas, engenheiros e figurões, e aos funcionários andando no alagamento, o que realmente existe sob a magia. O Walt ergueu seu reino de férias bem no meio de dois pântanos. Ele acreditou que eles o protegeriam. E nisso, ele estava coberto de razão. Só que pântanos têm memória longa e uma paciência que nenhum orçamento bilionário consegue vencer.